Mugi! Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e agora a gente tá aqui para falar sobre Star Trek Lower Decks, que tá na sua 4ª temporada, no 6º episódio, com Parth Ferengi's Heart Place, ou o cantinho romântico do Parth. Isso que eu vou dizer agora se aplica para a maior parte das obras, mas aqui tem um pezinho extra, já que esse episódio aqui, ele é muito divertido para quem nunca assistiu Star Trek e começa por ele, porque a historinha é bacaninha e tal. Mas, evidentemente, quem tem um conhecimento prévio a respeito da franquia vai conseguir enxergar algumas nuances espalhadas em alguns lugares que vão fazer com que você aprecie muito mais a historinha apresentada. Evidentemente é uma delícia ver o retorno de alguns personagens queridos e ter a oportunidade de visitar o planeta natal dos orelhudos, Ferenginar, e saber um pouco mais do que aconteceu lá desde o final de Deep Space Nine. Curiosamente, esse aqui me pareceu um dos episódios menos exagerados da temporada até o momento. E se tem um tema por trás das coisas que funciona como linha condutora para a narrativa poder tentar alcançar um objetivo, eu diria que é o papo das aparências enganarem. Principalmente quando a gente está falando a respeito de alguém que está tentando enganar a si mesmo. É bem comum que séries de ficção científica, principalmente as espaciais como essa aqui, acabem fazendo esse negócio de meio que colocar um estereótipo em cima de toda uma espécie, com você meio que fazendo com que eles se pareçam uma coisa só. É óbvio que a gente sabe que qualquer cultura tem diversidade, pessoas boas, pessoas más, algumas confiáveis, outras nem tanto. Mas também é bem comum que a gente costume se lembrar de uma determinada espécie por algumas descrições rápidas de lembrar. Só que quando a gente tem a oportunidade de analisar com mais calma e mais de perto, a gente vê que mesmo uma das espécies que já funcionaram como antagonistas tem muito mais para oferecer. Se você curte vídeos como esses e o conteúdo aqui do canal, deixa o seu like, isso ajuda bastante a prosseguir fazendo mais vídeos como esse. Inscreva-se, vem fazer parte da família do canal na tela que cresce a cada dia e ative as notificações para sempre se manter informado de todos os lançamentos aqui do canal. No fim do vídeo tem a participação da audiência, então se quiser ver o que a galera andou comentando, assista até o final. A partir desse ponto aqui eu vou comentar os pontos principais com spoilers, então estejam avisados. Antes da gente se aprofundar nos detalhes, também é interessante dar uma recapitulada em alguns conceitos, porque, vamos e convenhamos, nem todo mundo que está vendo esse vídeo aqui é versado em Ferengues. Eles surgiram de forma oficial lá na nova geração, onde a intenção dos produtores era meio que transformar eles nos novos Klingons, ou pelo menos substituir os Klingons na função de antagonista. Foi então que a gente viu o ator Armin Shimmerman, que acabou fazendo o Quark em Deep Space Nine, fazendo um Ferengi na tela pela primeira vez. Ele não estava sozinho, mas meio que ele era o líder do grupo. E por mais que ele tenha tentado fazer aquele papel do jeito mais sério possível, o resultado acabou ficando meio cômico. Coisa essa que meio que condenou essa espécie a não ser levada a sério. Esse ator já falou isso em algumas entrevistas, já comentou que ele se sente meio mal pelo fato dele ter arruinado o como a gente vê essa galera, já que outros atores acabaram relatando pra ele em algum momento que faziam os personagens ter uma cara mais abobalhada, mais cômica, porque copiavam o jeito dele, como se ele tivesse inventado os trejeitos que formavam as características da espécie. Dessa forma assim, ele acabou assumindo para si a responsabilidade de reabilitar a imagem dos Ferengs em todo o trabalho que ele fizesse que viesse depois daquele. Foi só na série Deep Space Nine então que a gente acabou vendo essa espécie sendo melhor trabalhada. E se a gente só via eles como hooligans trapaceiros, a gente passou a encarar eles como gananciosos comerciantes, o que rendia histórias engraçadíssimas. Não dá então para falar a respeito dessa espécie, já que a maior parte das vezes que a gente viu coisas que envolviam eles eram através dos olhos da família, com o Quark, o Ron, o Nog e a Lita. A Lita não é uma Ferengi. E quando ela começou a ter um relacionamento com o Ron, a gente até olhava com aquela cara de será que ela está tentando arranjar alguma coisa com isso? Já que ela era uma garota do Dabo.
Então, como ela tinha esse passado aí meio não de muito se levar a sério e tal, a gente ficava com a pulga atrás da orelha, mas depois isso acaba fazendo parte do arco de crescimento desses personagens, conforme a gente vai vendo que não, ela de fato estava lá porque queria mesmo. Por falar em arco de crescimento de personagem, o Nog e o Ron talvez sejam os personagens de toda aquela série que tenham tido os melhores desenvolvimentos enquanto personagens, já que eles começam como personagens super de pano de fundo, sem grande importância, às vezes no máximo como alívio cômico, mas até o fim da série eles ganham uma tremenda importância. O Ron sempre foi meio bobão, meio atrapalhado, um cara que parece que estava sempre sendo o vassalo do irmão, sempre engolindo um bocado de sapo e sempre sendo feito como se fosse simplesmente alguém que tem lá que receber ordens e calar a boca dele, porque não tinha talento com os negócios, e isso na sociedade ferengue é visto como algo imperdoável. Mas até o final daquela série ele não só dá a volta por cima, como ele acaba se tornando o mais importante dos ferengues. Já que o cara que era visto como o grande líder de toda aquela espécie, um mandante danadinho, que era muito ganancioso e tinha um jeito de fazer as coisas de um jeito até bastante aproveitador, acaba se interessando por ninguém menos do que a Boogie, a mãe do Quark e do Ron. O que faz com que aos poucos ele vá vendo a vida com outros olhos, já que naquela sociedade as mulheres, as fêmeas, são colocadas em terceiro ou quarto plano, não podendo nem usar roupa, mas ela acaba mostrando que ela pode ser tão boa nos negócios quanto o melhor empresário ferengue, e isso faz com que o cara fique louco de tesão. Então quando aquela série termina e o Ron acaba meio que herdando a posição de líder geral, é óbvio que ele vai usar muito da influência pessoal dele para ir moldando um pouco daquilo que não está funcionando tão bem assim, com a forma como a galera lá organiza e consegue lucros. Ele também, que não tinha talento nenhum para fazer aquilo, vai ter que se moldar na marra. E não dá para fazer as mudanças acontecerem de uma hora para outra, porque é uma sociedade complicada, inclusive bastante traiçoeira e vingativa. Então ele vai colocando as coisas aos poucos, sempre com a promessa de relaxa, confia, do meu jeito é mais lucrativo. Porque se ele simplesmente tentar fazer com que toda a sociedade ferengue entenda que a ética, a moral e a forma mais fofinha, que tem a cara da federação de fazer as coisas, ele tentando vender essa ideia não vai funcionar, porque aquilo está enraizado na cultura dos caras há muito tempo. Então essa mudança vai ter que ser um pouco mais sutil e é óbvio, ele vai precisar aprender um pouco do jeito de fazer as coisas pelo método deles. Eles sempre partem do pressuposto de que a ganância é eterna, como se fosse um conceito até religioso, tendo algumas dessas coisas catalogadas na lista gigantesca de regras de aquisição, que ele vai fazendo essa mudança, essa transição gradual, para que ela seja bem recebida por todos. Então é claro que desde o final de Deep Space Nine a gente ficou curioso para saber como é que estavam as coisas por lá, já que muito provavelmente esse personagem teria sido assassinado na primeira oportunidade por tentar quebrar a forma como todo mundo estava acostumado a fazer as coisas, e se eles não vissem isso como lucrativo, provavelmente era o que teria acontecido há muito tempo. Na abertura, mais uma vez, a gente vê o lance lá que envolve a navinha misteriosa invasora destruidora, recorrente, super poderosa, justamente quando eles estão comentando essas coisas em frases bem curtinhas, que resumem esse papo todo que eu falei para vocês, dando uma introdução a respeito da espécie dos comerciantes que costumam meio que fazer as coisas por baixo dos panos de um jeito que vai ser muito provável que chamem o Celso Russomano. O que muda um pouquinho dessa vez é que aparentemente a nave não surgiu do nada, foi contactada pela nave Ferengue, que, diga-se de passagem, estava carregando consigo um modelo reduzido do torpedo Gênesis. Puxa vida! E até por causa disso, Ferenginar acaba pensando duas vezes se não realmente vale a pena entrar para a tal da Federação de uma vez por todas. É aí que duas naves são enviadas, sendo que uma delas é a Cerritos, para justamente fazer com que o grande Nagus Ron assine o tal do acordo para entrar na Federação de vez. A Federação tem grande interesse nisso, já que a entrada de Ferenginar na Federação ampliaria todo o poder de atuação,
a esfera de influência da Federação no setor como um todo, no quadrante alfa e beta como um todo. E também facilita, inclusive, dar uma olhada nos vizinhos cardassianos, que sempre é bom. Então, o dilema da vez é que esses dois representantes da frota consigam a simples tarefa de fazer com que o grande Nagus, Rom, que é um bobalhão, assine o raio do acordo de uma vez, para que eles possam concluir a coisa e resolver logo tudo isso. Na trama secundária, então, já que eles estão em órbita do planeta e há tempos uma nave da frota não passava por aí, eles vão aproveitar para mandar alguns dos agora não mais alferes lá para baixo, uma incrivelmente difícil tarefa de dar uma olhada nos pontos turísticos e remodelar o guia do visitante. Então a Mariner desce e vai encontrar um amigo Ferengi que a gente já viu antes. Agora, mesmo tudo parecendo que está correndo bem nessa fase da carreira dela, com ela recebendo suporte, compreensão, recursos e a oportunidade que precisa, ela ainda arranja um jeito, por uma necessidade que nem ela entende direito, de se auto-sabotar. Aqui então a gente tem ali uma pistinha de algo meio parecido com a síndrome de Peter Pan, já que ela, no papo dela com o Ferengi amigo Gimp, que a gente viu lá na primeira temporada, ele acaba dizendo para ela que ele mudou porque ele amadureceu, sugerindo que ela faça o mesmo. Se eles levarem a sério as coisas que acontecem nesse episódio da mesma forma que as coisas na temporada estão acontecendo, principalmente com o fato deles terem sido promovidos, pode ser um determinado ponto de virada, que eu não garanto que no próximo episódio já vai estar tudo diferente, mas pode ser um dos marcos do como ela vai deixar de ser a aloprada que sempre foi até então. E já que nas ordens do Hanson, quem descesse deveria fazer inclusive papel de casal, eles acabam colocando a Tendi e o Rutherford, que todo mundo sabe que eles se adoram, mas eles têm um quê de algo mal resolvido, platônico entre eles, que no começo eles estavam achando que ia ser a coisa mais fácil, mais moleza do mundo, mas não é bem assim o tempo todo. Já que conforme eles vão sendo obrigados a participarem de situações onde eles demonstram cada vez mais e mais a sua afeição um pelo outro, para conseguir manter o tal disfarce, que nem deveria ter sido algo tão, oh meu Deus, assim, porque não é nenhuma missão Black Ops nem nada, é simplesmente para poder registrar as coisinhas lá do TripAdvisor deles, eles acabam percebendo que eles vão ter que se esforçar um pouco mais que isso. E o roteiro fica sempre ali flertando com o quase vai acontecer deles de fato ficarem juntos, mas eu tenho sérias dúvidas de que eles vão fazer a coisa chegar num finalmente e transformar eles num casal, porque acaba sendo muito mais produtivo pro drama da série, pros escritores, os roteiristas, ficar brincando com essa coisa de chegar muito perto e depois alguma coisa interromper. Não acho que isso vai ficar para sempre assim. Também podem de repente fazer eles sempre serem amigos até o final da série, mas caso resolvam mudar de ideia, eu acho que está longe desse ponto ainda. A parte engraçada fica por conta de que desde que eles chegam no hotel, eles vão sendo colocados em situações cada vez mais inusitadas, das quais eles não esperavam de forma nenhuma. E aí aquilo vai virando uma comédia de erros e a gente só se divertindo. Fica ali meio que aquele clima de que no meio do disfarce, aparentemente, eles estão mentindo para eles mesmos. Já o todo organizado e certinho do Boimler desce com vários planos para poder ir ver vários lugares e preencher de forma bastante contundente a lista que ele pretendia fazer. Mas acaba caindo numa armadilha fatal, assistir uma tal de programação de TV. Coisa que na época deles, se existe, de longe não é normal. E aí ele acaba enfrentando um problema que tem muito a cara do século XX. Com toda aquela programação que vai fazendo com que ele fique cada vez mais colado na telinha sem conseguir sair de lá para nada. É óbvio que muito do que ele vê ali é baseado na nossa cultura, o que inclui comerciais mentirosos, sensacionalismo, fofoca e muito melodrama. De volta na negociação, o Ron vai se apegando cada vez a detalhes mais bobinhos, o que vão fazendo com que o almirante fique cada vez mais ansioso, já que ele não quer falhar numa missão que deveria ser tão simples para não ficar mal visto com o resto do almirantado. Evidentemente tem uma pegadinha aí, e vale ressaltar que esse é um episódio bastante focado na Capitã Freeman. É ela quem percebe que o Ron
De bobo não tem nada, ele está fazendo um jogo sutil de manipulação com esse almirante, fazendo com que ele cada vez mais distraia a atenção das coisas que realmente interessam para poder ir sugerindo coisas, vejam vocês, para o lucro de Ferengnar. É aí então que ela meio que toma as rédeas da situação e vira o jogo, fazendo com que tudo se resolva, já que tudo mora nas letrinhas miúdas. E esse é o perigo. Então, todo o lucro conseguido pelo Ron, já que ele conseguiu ir desviando a atenção do almirante e encaixando coisinhas que lhe apeteciam ali, acaba se tornando impossível, já que na cláusula principal a capitã atrelou a eles receberem a parcela deles dos lucros apenas e tão somente se eles trouxessem outro planeta para fazer parte da federação também. O que parece muito simples em primeira instância, já que tem tanta gente por aí devendo favores para Ferengnar. O problema é que ela não tinha dito qual planeta era um planeta específico e no caso a gente está falando de Cronos, ou seja, os Klingons, que não é que nunca vão aceitar, mas não vai ser agora. E justamente quando você imaginaria que isso arruinaria o acordo, é quando o Ron fica mais feliz, já que ele percebe que dentro da frota tem alguém que entende a cultura Ferengi, e ele fica mais do que feliz em assinar os documentos originais, sem qualquer alteração. É justamente por isso que eu digo que ele aprendeu tanto desde a última vez que a gente viu ele em tela. E reforçando, é isso que me faz dizer que mesmo ele tendo mudado bastante em relação a quem ele era e quem ele precisava se tornar, ele acaba fazendo as coisas nessas doses homeopáticas para poder fazer essa transição acontecer sem arriscar nada. E o mandamento do episódio é: não subestimarás, principalmente a si mesmo. Foi um episódio leve e divertido, com uma grande oportunidade de revisitar esse planeta chuvoso, onde agora as fêmeas podem usar roupas. No entanto, já está mais do que na hora da navinha misteriosa, invasora, destruidora, recorrente e superpoderosa chegar em algum lugar. Vou falar de novo pela 1000ª vez. Tá tendo muita antecipação, criando expectativa, e esse desfecho talvez nem seja tão divertido assim. Espero estar errado. E nós chegamos então no momento dos telanautas, com a participação da audiência comentando os eventos do episódio passado. Quem quiser fazer o mesmo é só dar uma olhada nas regras na descrição desse vídeo. E o Bruno Chassotlago mandou pra gente: a jornada da T'Lyn tá me lembrando a da T'Pol no sentido de que também não se sente confortável em uma nave cheia de pessoas movidas pela emoção, mas aos poucos vai ficando cada vez mais confortável e mais próxima da tripulação. Sendo a série mestre das referências, eu não estranharia se essa semelhança não fosse proposital. Bruno, imagino que você tentou dizer à toa, imagina que não seja à toa. De qualquer forma, eu imagino que essa sensação seja praticamente comum para quase todo vulcano que atua na frota estelar. Não acho que seja uma coisa exclusiva delas. Agora, se vão forçar um parentesco entre essas personagens, realmente não sei. E o Mauro Duarte pergunta: tenho a impressão que com a promoção dos nossos queridos Lower Deckers, a série parece estar focando em assuntos mais profundos e sérios. Claro que de maneira divertida, né? Mauro, se a gente for ver, todas as temporadas até agora tiveram episódios mais bobos e episódios mais relevantes misturados, independente de se eles estavam como alferes ou como tenentes de nível menor. E a T'Lyn entrou com tudo na série, está concorrendo com a Mariner no meu coraçãozinho tracker e creio que os produtores da série parecem ter gostado dela também, não achas? Acho sim. Inclusive, eu imagino que ela tenha sido colocada lá como uma pitada de renovação, já que agora a gente tem toda uma nova caixa de ferramentas para brincar com os roteiros que virão. O que fez com que ela, de repente, não fosse necessariamente útil nesse episódio aqui, já que ela nem apareceu. Mas eu imagino que o fato dela estar lá presente e disponível sempre vai fazer bem para as historinhas. E o telanauta do nome engraçado, Roduk Tov, pergunta: será que a T'Lyn em live action seria deliciosa, como a T'Pol e a 7 de 9? Roduk Tov, meu querido, a atriz que faz a voz dela é a Gabriela Ruiz. Então, veja por você mesmo. Se eles usassem essa atriz, a resposta é essa que tá na tela. O que você acha? Galera, acho que eu consegui cobrir tudo de mais relevante do episódio até aqui.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima. Um forte abraço, galera, e até mais.